1 João 2, 22. Eu falei 23, 22 em diante. Diz assim a palavra de Deus: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Amém? Irmãos, podem sentar-se. Amados, e o apóstolo João, ele já havia falado sobre duas mentiras básicas dos hereges, ou até, por que não dizer, dos falsos crentes. Primeiro, ele disse em 1 João 1,6, que se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João era bem direto em sua ministração. Depois ele disse em 1 João 2,4, que aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Agora João vai nos dizer que mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo, aí no versículo 22, e deixa tua Bíblia aberta. A negação de Cristo, amados, é a mentira das mentiras. Pode-se dizer que é o absurdo dos absurdos. Até porque a igreja cristã sempre foi atacada por doutrinas estranhas e contrárias à palavra de Deus. E por incrível que pareça, a pessoa do Senhor Jesus sempre foi o alvo dos hereges. Jesus sempre foi o alvo principal. Nunca atacaram o Deus Pai, raramente, porque a crença em Deus é uma quase que unanimidade. Agora, defender posições firmes em relação a Cristo é que é difícil. Então, em todos os tempos ou períodos da história da igreja, as pessoas se levantaram para negar a pessoa de Cristo de uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra. Muitos negavam, por exemplo, e negam os seus milagres. Outros negam o seu nascimento virginal, ou seja, que o seu nascimento foi obra do Espírito Santo. Maria não teve contato algum com o homem. Outros negam a sua morte, sua ressurreição, a sua ascensão aos céus e negam até a sua segunda vinda. Por incrível que pareça, tem até aqueles que negam a existência pessoal de Jesus Cristo. Dizem que ele foi um mito, e é um mito, afirmam muitos. Mesmo nós tendo hoje um calendário antes e depois de Cristo, que mostra essa divisão do calendário. Muitos dizem que Jesus foi um mito. Agora, tem aqueles que também negam, ou negavam, ora a divindade e ora a humanidade de Cristo, no decorrer da história. Então, vamos ver alguns grupos que negaram o Senhor no decorrer da história. Bem rapidamente, não tem como esgotar o assunto, que é por demais longo. Em primeiro lugar, a negação de Cristo na igreja apostólica. No tempo, por exemplo, do apóstolo Paulo, surgiu um grupo chamado de os judaizantes. Eles negavam, amados, a suficiência de Cristo, a morte expiatória de Cristo para nos salvar. Eles eram crentes, convertidos, vieram do judaísmo, mas eles ensinavam que não bastava a pessoa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo como o único Senhor e Salvador para ser salvo. Eles ensinavam que tinha que se guardar também a lei de Moisés, tinha que se guardar o sábado, tinha que praticar circuncisão, tinha que guardar as festas, as cerimônias. E por causa dessa heresia, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Gálatas, onde ele enfatiza a salvação pela graça mediante a fé. Gálatas 2,6, por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus.
temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. E Paulo disse mais também, inspirado pelo Espírito Santo, Gálatas 2, 19 a 21. Porque eu, diz ele, pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Justificação pela graça mediante a fé, não por obras. Se fosse possível alguém ser salvo por obras, ou obras da lei, ou obras de caridade atualmente, Jesus não precisaria ter morrido. É simples assim. Então, se não fossem esses judaizantes, provavelmente o apóstolo Paulo não teria escrito essa epístola aos Gálatas. O erro dos judaizantes fez com que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevesse esse documento apologético, abençoado que temos em mãos. Aí fala, mas graças a uma heresia, por causa do erro, alguém teve que orar, estudar, buscar de Deus, e Deus usou o apóstolo Paulo para escrever essa epístola. Na mesma época de Paulo, apareceram também os chamados libertinos, que abusavam da graça de Deus. Isso é muito comum ainda hoje, os libertinos. Eles diziam o seguinte: já que eu sou salvo pela graça mediante a fé, não importa o que eu faça com a minha vida, não importa o que eu faça ou deixe de fazer, eu vou ser salvo da mesma maneira. Esses eram os libertinos. Com isso, eles negavam o poder libertador do Senhor Jesus Cristo de todo tipo de pecado. Ou seja, eles viviam no pecado e ao mesmo tempo achavam que a graça estava dando essa permissão para eles pecarem. Foi então que Paulo jogou uma pá de cal sobre essa heresia, sobre esse engano, essa distorção bíblica, dizendo o seguinte, lá em Tito 2:11, 13 e 14. Tito 2:11, 13 e 14. Olha o que Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens e ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a maldade, ou seja, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. Paulo nunca pregou uma graça barata, nunca pregou daquela que ensina que o crente pode viver uma vida de pecado porque está debaixo da graça de Deus. Muito pelo contrário, quem vive na prática do pecado, diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não herdará o reino dos céus. Tem uma listinha terrível lá em Gálatas 5:19, depois leia em casa. Então, amados, qualquer que nega o filho, diz o apóstolo João, também não tem o pai. Agora, na época de João, algumas décadas depois do apóstolo Paulo, um novo grupo religioso surgiu. E esse grupo religioso chamado de os gnósticos, que nós temos falado aqui no decorrer dessa aula. Para eles, Jesus, Cristo, eram duas pessoas distintas. O Jesus era a parte humana e o Cristo a parte divina. Segundo eles, o Cristo desceu sobre o Jesus no batismo, mas na cruz, esse mesmo Cristo que seria divino, o abandonou, deixando Jesus morrer sozinho. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Segundo eles, foi porque o Cristo saiu de Jesus. Uma heresia gritante, que até hoje tem os seus seguidores. Enfim, eles negavam que Jesus era o Cristo. João escreveu essa carta que estamos estudando, amados, justamente para combater essa heresia.
Versículo 22 aí que nós lemos. Quem é o mentiroso, diz o apóstolo João, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E ele vai afirmar, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Mais uma heresia, em meio a tantas outras que não tem como mencionar. Grupos que negavam a pessoa de Cristo de uma forma ou outra. Em segundo lugar, temos também a negação de Cristo no período pós-apostólico. Olha que interessante, os ebionitas, já no século II, ensinavam que Jesus foi apenas um homem que obedeceu à lei. Um simples homem, nada mais do que isso. Com isso, eles negavam o quê? A divindade de Cristo. Os docetistas, por outro lado, diziam que Jesus parecia ser homem, era só uma aparência, mas na verdade era como um fantasma, sem corpo algum, negando assim a sua encarnação, a encarnação do Verbo, a humanidade de Cristo. Os arianos, já um outro grupo do século IV, V, diziam que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus, foi a primeira criatura criada pelo Pai, e negavam assim o quê? A sua divindade. Os sabelianos diziam que Jesus era o próprio Pai. Olha que loucura. Quando a Bíblia fala de Pai, Filho e Espírito Santo, eles diziam as três manifestações de Deus. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Dá um nó. E há quem acredite nisso até os dias de hoje. Há uma igreja aqui no Rio de Janeiro, do apóstolo Miguel Ângelo. Ele é sabeliano. Ele crê que Jesus é o Pai, Jesus é o Espírito Santo e Jesus é o Filho. Quando a Bíblia mostra três pessoas distintas com uma unidade só. Enfim, então, os erros doutrinários foram tantos, amados, que a igreja, no decorrer da sua história, ela precisou formular dogmas, credos, confissões de fé para resguardar a doutrina bíblica. E a mais antiga confissão de fé, ou o mais antigo credo, é aquilo que é chamado de credo dos apóstolos, que segundo a tradição não podemos afirmar, ela foi redigida pelos apóstolos, sendo que cada um deles teria contribuído com um artigo. A confissão diz assim, o seguinte, é a mais antiga: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho único, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Diz mais esse credo: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. Então, esse credo joga por terra praticamente todas as heresias que acabamos de falar aqui. Mostra o Pai, o Filho, o Espírito Santo como pessoas distintas. É um mistério que a gente vai trabalhar mais à frente, quando fala o apóstolo João sobre três que dão testemunho no céu, três que dão testemunho da terra, vai falar sobre a Trindade, vamos estudar isso profundamente. Então, esse foi o credo mais antigo. No entanto, porém, todavia, depois do período apostólico, outras heresias assolaram a igreja, como já vimos anteriormente, e mais uma vez houve necessidade de formular novos credos, e o mais conhecido é o credo niceno, que é importante que conheçamos. Diz o seguinte, é quase que uma junção de outros credos com o credo apostólico anterior, que diz assim: creio em Deus, em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas,
o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu aos céus, e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Creio também no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, universal e apostólica. Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro. Amém. Amados, esse credo aqui, ele é aceito por todas as igrejas cristãs ao redor do mundo. E todos os grupos religiosos que distorcem uma dessas verdades que estão pautadas em textos bíblicos são considerados seitas, e seitas perigosíssimas, como nós vamos ver agora. Em terceiro lugar, a negação de Cristo no século XIX. Negação de Cristo no século XIX, porque o século XIX foi um período de grandes avivamentos, mas ao mesmo tempo foi um século onde surgiram as piores seitas que hoje têm assolado a igreja. As piores seitas. E as heresias em relação a Jesus Cristo não pararam. Por exemplo, os testemunhos de Jeová que surgiram no século XIX, seguindo a mesma linha teológica do presbítero Ário do século IV, ensinam que Jesus foi a primeira das criaturas do Pai. Ou seja, colocam Jesus como criatura, negando assim a sua divindade. E o que a Bíblia diz? Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Qualquer que nega. Testemunho de Jeová nega a divindade de Cristo, que ela é baseada em todas as Escrituras. Os mórmons negam que Jesus tenha sido gerado pelo Espírito Santo. Negam que Maria fosse virgem. E ensinam ainda que Jesus era polígamo. Ou seja, que Marta e Maria eram as suas esposas. Olha que aberração. Ensinam ainda que aquele casamento lá nas bodas de Caná foi o casamento de Jesus, ele foi para o próprio casamento dele. Isso é o que essa igreja ensina. Igreja dos mórmons, igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Cuidado, qualquer que nega o Filho, diz o apóstolo João, também não tem o Pai. E o que falar dos adventistas, tão próximos hoje as igrejas cristãs? Eles negam a obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Negam firmemente, categoricamente. Em um de seus escritos, eles dizem o seguinte: nós discordamos da opinião de que a expiação foi efetuada na cruz, conforme geralmente se admite. Eles ensinam, amados, que entre o ano 33 e 1844, Jesus intercedeu pelos pecadores num compartimento do céu, até essa data. Eles marcaram a vinda de Cristo para 1844. Como Jesus não voltou, eles usaram um argumento. Jesus não voltou na terra, mas ele saiu de um compartimento do céu para o outro. E muita gente acreditou nisso e até hoje acredita. Dizem também que a partir de 1844, ele começou a purificação do santuário celestial, o que é conhecido como o juízo investigativo. Sendo assim, segundo eles, os pecados ainda não foram perdoados, mas ainda estão sendo investigados, analisados lá no céu. Que loucura! Essa doutrina foi inventada pela fundadora do movimento, a senhora Ellen White, junto com outro cidadão, considerada por muitos adventistas como inspirada por Deus, como se ela tivesse o espírito de profecia, e o que ela escreveu, segundo eles, não pode nem ser julgado, é considerado palavra de Deus. Mas a Bíblia, amados, nos revela que a obra expiatória de Jesus na cruz, ela foi perfeita, ela foi completa, e de uma vez por todas. Na cruz, Jesus declarou o quê? Está consumado, está concluído. Isso quer dizer que todos vão ser salvos automaticamente? Não, é para todo aquele que crê. É óbvio. Hebreus 1:3, olha o que o apóstolo Paulo, olha o que o escritor diz, não sabemos quem escreveu Hebreus, o qual
sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, havendo feito, passado, concluído, a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amados, o fato de estar assentado à destra de Deus nas alturas nos revela uma missão cumprida, concluída. Ele não está lá no céu fazendo um juízo investigatório dos nossos pecados. Hoje, a Bíblia diz, ele vive para interceder por nós. Hebreus 9, 24 a 28. Depois, amados, graças a Deus está sendo gravado, depois confere as referências, porque se eu for esperar todo mundo abrir, a aula vai ser o dobro do tempo. Olha o que diz Hebreus 9, 24 e 28. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, entrou no mesmo céu, agora, para comparecer por nós perante a face de Deus, agora há 2000 anos atrás. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, ao que o esperam para a salvação. Então, amados, me faltaria tempo para falar de outros grupos que negam a Cristo de uma forma ou de outra. Mas a verdade é o que o apóstolo João disse nessa referência aí, versículo 2, capítulo 2, versículo 23, parte A. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. No entanto, o erro doutrinário, essas seitas, esses grupos, desde a época do apóstolo Paulo, igreja pós-apostólica, século XIX e as seitas atuais, eles sempre exerceram um papel importante no nosso meio. Isso é incrível. As seitas sempre exerceram um papel importante em nosso meio. Por incrível que pareça, os hereges foram úteis à igreja sem querer. Foram úteis. Por exemplo, foi útil na minha vida. Foi no tempo em que eu tive um confronto com um ancião da Testemunha de Jeová, que eu passei uma vergonha descarada, que eu falei assim comigo mesmo, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus. Eu preciso mergulhar nas Escrituras. Eu preciso conhecer o que é verdadeiro. Então, aquele confronto me levou à verdade, a pesquisar o que é verdadeiro. Isso porque, amados, graças às heresias, a verdade prevaleceu. Graças às heresias, muitos livros da Bíblia foram escritos. Não é graças no sentido de que foi bênção, não é nesse sentido. Mas que, como resultado dessas seitas, muitas vezes nos faz cair com a cara no pó, buscar a palavra para poder refutar os erros. Bruce Shelley, ele diz que os hereges acabaram servindo a igreja sem querer, pois suas tentativas pioneiras de declarar a verdade, no caso, no período pós-apostólico, obrigaram a igreja a moldar a boa teologia em uma declaração exaustiva e bem organizada da revelação bíblica. Foi o que vimos nos credos. Por causa das heresias que afloravam, o credo teve que ser escrito, e até hoje é um normativo para as igrejas cristãs do mundo todo. E já dizia Martinho Lutero que se não houvessem seitas pelas quais o diabo nos despertasse, olha só que interessante, se não houvessem seitas pelas quais o diabo nos despertasse, ficaríamos demasiadamente preguiçosos e dormiríamos roncando para a morte. Sem as seitas, a fé e a palavra de Deus seriam obscurecidas e rejeitadas em nosso meio. Agora, essas seitas são para nós como esmeril para nos polir. Sabe o que serve o esmeril? Para polir. E isso que as seitas fazem. Nos levam a buscar mais a Deus. As seitas, diz Martinho Lutero, nos amolam e estão lustrando a nossa fé e doutrina para se tornarem limpas como um espelho brilhante.
também passamos a conhecer Satanás e seus pensamentos, e seremos hábeis em combatê-lo. Assim, a palavra de Deus torna-se mais conhecida. Por meio dessa luta entre o que é errado e o que é certo, muitos chegam a conhecer a verdade e por ela são fortalecidos. E essa é uma verdade. Bem, já que vimos que qualquer que nega o filho não tem o pai, agora, em quarto lugar, vejamos a verdadeira confissão do filho. Olhem no versículo 23, parte B. Vimos aqueles que negam o filho. Agora, na parte B do versículo 23, diz: mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Quem confessa o filho tem o pai. Amados, confessar o filho é muito mais do que Jesus, é muito mais do que crer que Jesus Cristo é o Senhor. É muito mais do que isso. Confessar o filho é muito mais do que ser batizado nas águas. É muito mais do que ser ou receber a ceia do Senhor, participar. Confessar o filho é muito mais do que ir à igreja. Confessar o filho é muito mais do que carregar uma Bíblia debaixo do braço, que não é errado, e dizer que é crente. Confessar o filho é muito mais do que simplesmente crer que Jesus Cristo é uma única pessoa. Com certeza todos aqui creem que Jesus Cristo é uma pessoa, mas naquela época e ainda hoje muitos creem que são duas: Jesus humano, Cristo divino. Uma heresia. Mas confessar Cristo é muito mais do que ter dogma certo, doutrina correta. Confessar o Filho, agora é uma afirmação, é crer em Jesus, como diz as Escrituras, e não como diz as seitas, as religiões e as heresias. Em João 7,38, olha o que Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E já que hoje é o dia da Bíblia, hoje é o dia da Bíblia, não é isso? Na verdade, todo dia é o dia da Bíblia. Todo dia temos que amar a Bíblia, ler a Bíblia, beijar a Bíblia, abraçar, porque é o sonho de muitos. Em países comunistas como China, como Coreia do Norte e tantas outras nações, ter um exemplar da Bíblia na mão. É o sonho de muitos. Me faz lembrar do pastor, do irmão Yu. É Yu, né, Deison? O nome dele? Yu. Ele se converteu lá na China e o sonho dele era ter uma Bíblia. E ele foi até um senhor que disseram que ele tinha uma Bíblia. O senhor falou: olha, eu não tenho como te dar uma Bíblia. Ora ao seu Deus, pede a ele uma Bíblia. E ele ficou 3 meses orando e jejuando, pedindo a Deus uma Bíblia, que ele queria conhecer a Bíblia, queria ler a Bíblia. Depois de 3 meses, um senhor bateu na porta da casa dele e levou a Bíblia para ele. Disse que foi acordar de noite, Deus mandou ele levar a Bíblia para o irmão Yu. Hoje é o dia da Bíblia. O que a Bíblia diz acerca de Jesus? Eis a questão. Ela diz que Jesus estava no princípio com Deus e que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Jesus é o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. A Bíblia diz que Jesus é um com o Pai. A Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A Bíblia diz também que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Diz também que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Antes de todas as coisas, a pré-existência de Cristo, aquele que nasceu há 2000 anos atrás já existia. É um mistério que foge ao raciocínio humano. A Bíblia diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. E diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, Hebreus 1,3. O que mais a Bíblia diz acerca de Jesus? Diz que ele é o autor da vida, diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, diz que ele é a ressurreição e a vida, diz que ele é o pão da vida, ele é o bom pastor. O que mais a Bíblia diz acerca de Jesus Cristo? Diz que ele é o sol da justiça, a luz do mundo, a brilhante estrela da manhã.
A Bíblia diz que ele é a porta da salvação, a verdadeira videira, o bom pastor. O que mais a Bíblia diz acerca de Jesus Cristo? Diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e que nele, ele é aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, como diz Apocalipse 1, versículo 5. Amados, Jesus é a semente da mulher, citada lá em Gênesis 3, 5 ou 15, que esmagou a cabeça do Satanás. Quem é Jesus? O que a Bíblia diz acerca de Jesus? Diz que ele é aquele que, por amor de nós, não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que lhe estava proposta, e assentou-se à destra de Deus. Hebreus 12, 2. A Bíblia diz que Jesus é aquele que andou por toda parte, fazendo bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Jesus é a pedra fundamental, o dono e o edificador da igreja. Jesus é o Messias. Ele é o desejado de todas as nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O que mais a Bíblia diz acerca de Jesus? Diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 diz que ele é a pedra viva, reprovada sim pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. A Bíblia diz que Jesus é aquele que morreu por nossos pecados. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amados, Jesus é aquele que nos pega pela mão direita e nos diz: filho, não temas, que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Você está angustiado, preocupado, com tantos problemas espirituais, financeiros, familiares. Ele te sustenta, se apegue a Ele, dependa dEle. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, como diz 1 João 5, 20. Por fim, Jesus é aquele que brevemente voltará para buscar a sua igreja. Essa é a bendita esperança. Apocalipse 3, 11, Jesus disse: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 22, versículo 12 a 14, diz também o seguinte: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, disse Jesus, e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bendito dia será esse, porque nesse dia, então, será enxugada, ou Ele enxugará de nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Tudo isso ficará para trás, no passado. Jesus é tudo isso e muito mais que eu citei aqui das Escrituras. Descubra por si só outras coisas. Concluindo, amados, o apóstolo João, ele vai enfatizar a importância de permanecer em Cristo para vencer as heresias. A importância de permanecer em Cristo para vencer as heresias e garantir a vida eterna. Olha o que diz o versículo 24 e 25. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nesse versículo 24, a palavra permanecer, ela é repetida por 3 vezes. Permanecer significa ficar, morar, habitar. Permanecer dentro de um contexto bíblico significa comunhão, intimidade com Deus, intimidade com a palavra de Deus. Permaneça em Cristo, permaneça na palavra. Se você não permanecer na palavra, você vai ser enganado pelos falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos pastores. E isso é o que mais tem hoje em dia. Com certeza, o apóstolo João, ele aprendeu com o Senhor Jesus Cristo
sobre a importância de permanecer com Ele. Lá em João 15, versículos 5 e 7, olha o que o Senhor Jesus disse: eu sou a videira, vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amados, essa é uma palavra que remete à onipotência de Cristo. Ou ele era Deus ou ele era louco. Olha o que ele disse: sem mim nada podeis fazer. Ele não falou assim, ó, sem o Pai nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas, lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Então, o segredo para vencer os enganos doutrinários é permanecer em Cristo, em sua palavra. Devemos permanecer em Cristo por meio da oração, permanecer em Cristo por meio do jejum, permanecer em Cristo por meio da comunhão dos santos, não deixando de congregar, como é costume de alguns, ou de muitos hoje em dia. Amados, devemos permanecer no antigo evangelho que ouvimos, em vez de buscar novos ensinos. Se é novo, não é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro é antigo. No mínimo tem 2000 anos atrás, escrito. O antigo evangelho enfatiza a humanidade e a divindade de Cristo. O antigo evangelho enfatiza a natureza impecável de Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos pecadores. O antigo evangelho enfatiza a obra do Espírito Santo no coração do homem, o levando ao arrependimento verdadeiro. O antigo evangelho é uma vacina poderosa para combater os falsos mestres que rondam nossas igrejas à procura de pessoas que têm coceira no ouvido. Já viu pessoas que têm comichão no ouvido? Estão em busca de uma novidade. Não, o evangelho antigo, isso para mim não serve. Eu quero novidade. Eu quero algo novo. Meu irmão, não procure algo novo. Procure o antigo, que está aqui na palavra. Esse aqui é veraz, esse aqui é verídico. John Stott diz que ter coceira nos ouvidos e sempre correr atrás de novos mestres, dando ouvidos a qualquer um e nunca chegando ao conhecimento da verdade, é uma característica dos tempos difíceis que sobrevirão nos últimos dias. Estamos nos últimos dias e precisamos continuar unidos, crendo e confiando no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso porque a promessa que Ele nos fez é o quê? A vida eterna com Deus. Amém, amados? Permaneça em Cristo, permaneça na palavra. Faça jus a esse dia, o dia da Bíblia. Leia hoje bastante a tua Bíblia em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos estar orando? Santo Deus, te louvamos, Pai, pela riqueza da tua palavra, pela profundidade da tua palavra. Te louvamos, Pai, porque tu és um Deus inesgotável. Tua palavra é inesgotável, Pai. Eu bem sei, Senhor, que o assunto aqui de hoje talvez não tenha tratado dos nossos problemas pessoais, das nossas dificuldades íntimas, pessoais, mas falamos aqui, Senhor, da pessoa do Teu Filho Jesus, de que Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que Ele é o bom pastor, que Ele é aquele que nos ajuda, nos conforta, nos sustenta, é aquele que nos pega pela mão direita e diz: não temas, eu sou contigo. Senhor, que essa palavra venha trazer conforto ao nosso coração, em meio aos turbilhões, em meio às dificuldades, em meio a tanta pandemia, em meio a tanta notícia ruim, Pai, que possamos estar firmados na rocha que é Teu Filho Jesus, aquele que morreu por nós, aquele que se entregou naquela rude cruz, derramando a sua última gota de sangue em favor de nós aqui, Senhor, por amor a cada um de nós.
Pai, queremos permanecer nessa verdade, Pai. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro. Toma nosso dia em Tuas mãos, Senhor, que possamos estar meditando na Tua palavra, nunca abandonar a Tua palavra, Senhor, nunca deixá-la, Senhor, de lado, mas meditar, orar, Senhor, os textos que nós não entendermos, Pai, orar para que no futuro o Senhor venha nos mostrar a realidade. Pai, no nome de Jesus, fica conosco nesse dia. Pai, abençoa também o Teu filho, pastor Alan, pastor Geraldo, que estão lá em Campo Grande, Senhor, usa eles ali naquele local, Pai, e que logo mais possamos todos estar juntos, mais uma vez, para estar louvando e adorando o Teu glorioso nome, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus. Amém.